Muito bom dia! Olá, Jane! Seja bem-vinda! Começando mais uma semana. Deixa eu ver aqui, pessoal que já estiver comigo ao vivo aqui, por gentileza, sempre faço um alinhamento com vocês aqui, como é que tá áudio e imagem para o nosso bate-papo fluir legal. Vamos falar hoje sobre os níveis de consciência, como que as informações são armazenadas e a diferença em armazenamento, o que isso tem a ver com o meu resultado, a falta dele. Vamos falar sobre isso no encontro de hoje. Os próximos encontros já temos sugestões aqui dos nossos alunos, seguidores. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Já temos aqui sugestões, você que está me assistindo ao vivo, você que está também na gravação, pode deixar também sua sugestão de tema. Eu gosto muito quando vocês dão a sugestão de vocês, que eu consigo trazer o assunto de acordo com a necessidade e a curiosidade de cada um de vocês. Então vocês fiquem bem à vontade aí em deixar nos comentários, deixar aqui também no nosso chat quem está ao vivo. Olá, Ana também chegando por aqui. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Então fiquem à vontade em deixar a sugestão de tema. Então no próximo encontro, já deixei anotado aqui, vou fazer a arte divulgar nessa semana também. O Valdemir sugeriu aqui controle e controlador, já é um tema aqui que eu gosto muito, né? Fez muito sucesso ano passado, uma maratona de aulas que eu fiz sobre controle. Esse ano vou trazer uma maratona em breve também para vocês. Enquanto isso, já vai ser tema então aqui do nosso despertar também, tá? Então, sugestão aqui do Valdemir. Vamos falar então sobre controle e controlador na próxima semana, tá? Na sexta-feira, eu vou trazer o tema que o Júlio sugeriu. O Júlio sugeriu no último encontro também aqui, o que fazer depois de olhar para dentro. Muito bom, tá vendo? Por isso que eu gosto muito da interação de vocês. Eu trouxe aqui sobre as personalidades internas, né, e a externa também, como interagir. E aí o Júlio sugeriu, né? E aí, beleza. E depois que nós descobrimos tudo isso, o que fazer com isso? Então, um tema aqui muito interessante, vai complementar os assuntos anteriores. Então, gratidão aí ao Júlio, ao Valdemir pela sugestão de tema, e você que está me assistindo aí também, fique à vontade em deixar nos comentários a sua sugestão de tema também, tá? Quem colocar no ao vivo, por gentileza, volta depois na gravação, deixa lá também que fica salvo. De repente vocês mandam a sugestão de vocês aqui, pode passar despercebido e não dá tempo de eu anotar, ou eu estou no meio de um raciocínio, mas aí salvo, depois que a live estiver salva, aí lá já fica registrado, eu consigo acompanhar e me organizar para poder montar o material e o conteúdo das próximas aulas, beleza? Então, fica aqui o agradecimento e a sugestão para vocês. Recadinho antes de entrarmos no nosso tema, amanhã nós teremos as nossas aulas gratuitas que eu disponibilizo para vocês em plataforma fechada, onde podemos ter uma melhor interação. Quem caiu de paraquedas aqui nesse encontro, eu sempre repito, tá, essa atualização aqui, porque sempre tem gente nova surgindo, tá? Então, por isso que eu repito o recadinho, caso fique um pouco repetitivo para quem já me acompanha. Toda segunda e sexta estou aqui ao vivo no Despertar Consciente, trazendo conteúdos para vocês em relação a como funciona a nossa realidade, o nosso inconsciente, o que está por trás da natureza das nossas escolhas, tudo aquilo que você pode transformar em resultado prático na sua vida, ok? E para facilitar a nossa comunicação, eu comecei uma iniciativa esse ano e disponibilizar aulas gratuitas para vocês durante esse ano, tá? Então vai ter uma aula por mês. Eu tenho 2 grupos. Um é o grupo da família HQI, que é exclusivo para os meus clientes e alunos que já passaram por curso ou atendimento comigo. É o grupo do WhatsApp da família HQI. E tem o grupo VIP, que é aberto a todos os públicos. Então, se você não fez curso, não passou por atendimento comigo, você também tem essa oportunidade de interagir comigo através do grupo VIP, tá? Que é um grupo meu no WhatsApp. Se você não está lá e quiser participar, pode mandar mensagem no privado, deixar nos comentários ou acompanhar os meus stories, que periodicamente eu deixo o link lá para você entrar. Esse grupo não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo bem tranquilo, fechado, aonde eu vou apenas alimentando com as gravações, com recado, com agenda, e no dia que tem aula eu coloco minutos antes o link para você acessar a aula ao vivo pelo Google Meet. As aulas ao vivo, que vão ser disponibilizadas uma por mês, elas não ficam gravadas, então
quem quiser participar, é importante que você venha participar ao vivo. Por que ela não fica gravada? Para preservar, tá? Cada um de vocês que quiserem trazer alguma questão pessoal. Tá? Então, caso alguém tenha alguma questão pessoal que queira trazer, tirar uma dúvida e não fica confortável em ficar com essa informação salva, por isso eu deixo essas aulas sem ser gravada, para você ter essa liberdade de interagir e trazer as suas questões pessoais que você quiser tirar como dúvida comigo, tá? Outro ponto importante dessas aulas, quem não conhece HQI é uma oportunidade de aprender. Nessas aulas eu já ensino a técnica para você também já sair praticando, caso tenha alguém lá que não conheça a técnica. Se a maioria do grupo lá já conhecer, nós exploramos o tema, a aula, trazendo os temas que você sugerir. Tá? Então amanhã, às 19 horas, vai ter a aula da família HQI, o link vai ser disponibilizado lá. E a aula do grupo VIP vai ser às 20 horas, vai ser logo em seguida, tá? Os alunos da família HQI que já quiserem emendar e participar da outra do grupo VIP também pode ficar, ok? Então, recado dado. Então, às 19 horas amanhã, quem estiver vendo a gravação do Despertar Consciente de hoje já tiver passado, fique atento, porque no mês de abril teremos um novo encontro. Normalmente eu agendo na última semana do mês, ok? Então vocês fiquem atentos aí, quem quiser participar. Outro recadinho rapidinho antes de entrar no nosso tema. A nossa Biblioteca Consciente, que é a plataforma onde todos os Despertar Conscientes ficam salvos de forma organizada, eu transformo todo esse conteúdo de forma resumida, direta e objetiva também. Então cada encontro desse aqui do Despertar Consciente vai ter lá uma parte um módulo onde você vai conseguir acessar todas as minhas aulas do Despertar Consciente de forma organizada, e todas elas são transformadas também em aula animada e compacta, tá? Um resumo de cada aula com imagem, com slide, e também vai ter um PDF acompanhando. Então tem o resumo. Então quem não tem tempo para poder aprofundar nos estudos, dedicando apenas 40 minutos por semana, você consegue acessar todas essas informações, esses estudos profundos lá. E quem tem disponibilidade de aprofundar, tem também a aula completa para vocês assistirem, tá? A Biblioteca Consciente, quem quiser fazer parte, apenas R$ 25,55 por mês, valor bem acessível. Lá também você encontra resumo de livro, em PDF, em áudio, o link caso você queira adquirir o livro. Então, é uma plataforma bem organizada, onde quem é amante do conhecimento e quer aprofundar em todos esses temas vai ter essa oportunidade. O link está lá na bio do meu Instagram, ok? Bom, vamos lá então, vamos falar aí sobre níveis de consciência, tá? Vamos lá. Eu e minhas analogias, tá? Vamos começando aqui com uma fundamentação básica da visão informacional e uma analogia que eu gosto de trazer para explicar tudo isso. A visão informacional, ela veio quebrando paradigmas, tá? Desde uma discussão com Demócritos lá na Grécia Antiga, onde ele dizia de forma filosófica que toda a nossa realidade física, material, é constituída por pequenos tijolinhos que constituem a nossa realidade. Ele deu o nome desses tijolinhos de átomos. O Einstein, depois ele descobriu que dentro de um núcleo de um átomo, primeiro tem Demócritos com uma discussão filosófica, depois vem a ciência e descobre sim a existência do átomo. E depois vem o Einstein e descobre que dentro do núcleo de um átomo existe uma grande quantidade de energia condensada. Tá? Então, ou seja, se tudo é feito de matéria e a matéria é feita de energia, então tudo é feito de energia. Então nós temos uma realidade onde em um nível ela se apresenta como matéria, tá, física. Existe um nível da realidade onde ela é constituída por energia, e existe um nível da realidade que é constituída por informação. Essa discussão informacional já começa com um cientista chamado John Archibald Wheeler, na década de 80, onde ele cria uma teoria chamada teoria It from Bit, onde ele afirma que tudo que existe no universo é pura informação. A visão informacional veio ganhando cada vez mais força no meio científico, onde nós temos vários outros cientistas que também vieram trazendo a visão informacional como discussão de como que é constituída a nossa realidade. Por que eu sempre bato na tecla da visão informacional? Porque ela também é a base do fundamento do meu trabalho aqui com HQI. Tá? Então, HQI, que é a metodologia prática que utilizamos
para poder fazer um ajuste de consciência, tanto na minha questão pessoal, quando eu trabalho, o Henrique que está no jogo trabalhando, como terapeuta conduzindo alunos e clientes. Então a ferramenta que eu utilizo é a HQI. E a HQI ela é embasada pela visão informacional. Então aqui trazendo dentro do contexto, tá? Quem já acompanha aqui tem algumas pessoas aqui, referências, colegas de trabalho que fazem um trabalho maravilhoso também, com a expansão das informações da física quântica, né? Ou com outra linha de trabalho também fundamentada com a visão informacional, alguns que vocês já conhecem, né? Meu querido amigo Mário Jorge. Então a teoria My Big Toy também é embasada em informação. O Dr. Francisco de Biasi também está sempre presente aqui nos trabalhos que nós desenvolvemos juntos aqui, também traz a discussão da visão informacional até na teoria holoinformacional da consciência, na qual ele abordou. Então aqui trazer um pouquinho da visão informacional. Trouxe exemplos de quem está sempre presente aqui dentro da linha que eu abordo aqui, tá? Mas a visão informacional ela tem um vasto estudo e está muito presente por várias outras referências de estudo, também trazendo a visão informacional. Então, por que eu estou trazendo nesse ponto? Para entendermos que a nossa realidade, ela se apresenta em vários níveis de organização diferente. Então, essa caneta, ela pode ser avaliada e tratada como matéria, como massa. Em um nível, essa caneta, ela é energia, ela é uma vibração de energia. E em outro nível, ela é um conjunto de informações. Tá? Então, a mesma caneta ela pode ser tratada como informação, como energia ou como matéria. Por isso que eu estou trazendo esse ponto para vocês entenderem e vou fazer uma correlação aonde que um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, como que isso vai se desdobrando até uma realidade prática e até onde isso vai impactando a nossa vida, ok? Então, só trazendo aqui uma construção de raciocínio bem linear. Pessoal que estiver comigo aqui ao vivo e também na gravação, vai dando feedback se tá legal, tá dando para compreender, porque são termos que tenham uma linguagem um pouco mais complexa. Eu busco trazer aqui numa linguagem arroz com feijão. Então, se tem alguém acadêmico, alguém mais técnico assistindo, fala assim, Henrique, mas não é bem assim, é porque eu estou trazendo de forma resumida. Se eu trouxer uma linguagem técnica, eu vou atender somente ao público que já entende. Ok? Então, por isso que eu trago alguma analogia que pode soar estranho para quem é da área técnica. Por isso que eu trago nessa linguagem, ok? E o pessoal que estiver assistindo, que não é da área, por gentileza, vai me informando se eu estou técnico demais e se eu estou conseguindo trazer aqui para você conseguir entender, ok? Então, vou trazendo sempre nesse formato, eu conto aqui com o feedback de vocês. Então, resumindo, a nossa realidade material, ela é constituída por níveis de organização diferentes e vai passar por informação, energia e matéria. Na visão do nosso trabalho, nós defendemos o que nós chamamos de uma causação descendente. O que seria uma causação descendente? Sempre da informação para a matéria. Ou seja, um problema de relacionamento, por exemplo, ele não influencia lá na matéria. Ele vai gerar informações que vai aumentar a complexibilidade na consciência, mas a causa resultante final, ela vem do conteúdo que já está na informação. Então, é sempre da informação para a matéria. E é um ponto interessante, onde que se fizermos um paralelo com a espiritualidade, já há alguns milhares de anos atrás, a espiritualidade já trazia essas informações, esse conhecimento de uma forma filosófica ou metafórica ou religiosa. Ela trazia o que a ciência hoje vem demonstrando. Por exemplo, no princípio tudo era o verbo. Verbo em grego, né, se dá um entendimento de palavra, que era o conceito de informação daquela época. Então, a forma de dizer que no início tudo era o verbo, ou seja, no início tudo era informação. Do verbo se fez carne, ou seja, verbo, informação, palavra, né, logo informação, e a carne, matéria. Então, são formas de passar um conhecimento com a linguagem daquela época. Hoje nós podemos entender na linguagem da nossa época. Então, fazendo esse paralelo, depois já se passava essa ideia já lá desde o início. E qual que é o foco do nosso trabalho? Por isso que eu sempre trago aqui até
trouxe uma visão no último encontro de fazer um olhar um pouco para o olhar externo, mas a proposta do nosso trabalho é sempre o olhar interno. Por quê? Na visão do nosso trabalho, nós entendemos que qualquer resultado externo ou na matéria, ele é uma consequência do conteúdo interno. Por isso que o foco do nosso trabalho é sempre analisar dentro de cada um como um indivíduo. Independente se o outro está certo, se está errado, se devia ter feito assim, se devia ter feito assado, se você devia ter feito de um jeito, devia ter feito do outro, nós não vamos analisar a consequência. Até analisamos, mas para entender o que está lá dentro, que gerou isso como consequência. O nosso foco vai ser sempre olhar o mundo interno, aonde que nós vamos tratar lá na causa. Por isso que o resultado ele vai se organizando de acordo com um novo estado de consciência. Nós entendemos que os desequilíbrios externos eles são consequências e resultante de um desequilíbrio interno. Da mesma forma que o problema ele nasce como uma consequência, a solução também. Por isso que o nosso foco é sempre trabalhar internamente. Por exemplo, você está com uma goteira no seu teto e está começando a juntar uma poça de água no piso. Você não vai conseguir consertar o vazamento secando a água. Vai ser até necessário secar, porque senão daí a pouco você está com a água no pescoço. Então é necessário sim você ir lá, enxugar, secar, trabalhar a consequência daquilo. Mas se você não for lá tampar o buraco, aquilo vai continuar. Não vai piorar se você estiver trabalhando a consequência, enxugando ali. Só que não resolve e vai exigir muito de você. E na prática, a maioria das pessoas estão fazendo isso. Ou algumas estão até já nadando com a água no pescoço, né? Mas outras estão ali tentando enxugar, não piora, mas também não melhora, porque o buraco continua vazando, ela não consegue, né? E não mexe lá no início da questão, porque depois que você tampa o buraco, consertar o vazamento, não vai precisar nem você ficar fazendo esforço para poder enxugar, tá? Então um exemplo nessa analogia na prática, muitas pessoas estão tentando, por exemplo, ter um relacionamento feliz só procurando o príncipe encantado, trocando de aplicativo, trocando de promessa, trocando de balada, ou seja, isso é enxugar. E o conteúdo interno dela que só faz ela atrair e se relacionar com tranqueira ou não sustentar um relacionamento bacana. Tem gente que está tentando emagrecer apenas com dieta ou pegando pesado apenas na academia. Não que isso não seja necessário, não que não faça parte, mas se ela não resolver internamente as questões internas que geraram com que ela estivesse acima do peso, ela vai ter que fazer um esforço tremendo, entende? Isso vale então para a saúde, para a doença, para relacionamento, para a questão financeira. Então muita gente está só ali enxugando. Ou tem gente que está pior, né? Esperando alguém lá enxugar por ela. Que está um pouquinho pior. Qual que é o ideal? Consertar o vazamento. Consertar o vazamento, na nossa analogia, seria o quê? Olhar para o mundo interno. Quanto mais a nível microcósmico você estiver, mais condições você vai ter de ter um resultado que se sustente. Porque quanto mais você trabalha no micro, quanto mais próximo da informação, quanto mais no mundo interno você estiver, mais você sustenta a consequência da realidade nova que você deseja vivenciar. Você está trabalhando o quê? Na causa. Um exemplo disso, eu vou tentar polir as minhas palavras aqui para o algoritmo, que ele não gosta de algumas palavras, para não ter problema na hora de salvar esse conteúdo. Eu vou trazer aqui de uma forma, eu vou tentar trazer aqui para vocês entenderem, tá? Nosso segundo conflito mundial lá na década de 40, né? Aqueles conflitos aonde tinham conflitos naquela época, antes eram o quê? Armamentos de combate físico. O segundo conflito mundial, ele terminou depois que o Oppenheimer, né, quem assistiu o filme, viu o que ele construiu, né, um armamento atômico. Esse armamento atômico foi o quê? Que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, quando ela explodiu, ela dizimou várias pessoas ali na hora. E como que ela teve essa eficácia? Porque eles aplicaram de forma negativa a teoria que o Einstein tinha acabado de descobrir, que dentro de um núcleo do átomo existe uma grande quantidade de energia. Então, quando eles pegam uma pedra de plutônio ou de urânio, e se eles fossem trabalhar com ela como matéria, eles jogassem
pedra, eles estavam limitados a arranhar ou machucar alguém. Agora, quando eles liberam a energia condensada que está ali dentro, é o que vocês assistiram lá em Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu? Isso porque ela teve uma eficácia de apenas 14%. Tá? Então, esse é um exemplo negativo de trabalhar com a mesma coisa, porém com níveis de organização diferentes. Se você pega essa caneta e vai tratar ela como matéria para ferir alguém, você está limitado a riscar alguém. Agora, se você libera a energia condensada dentro dessa caneta, temos um armamento nuclear. Por que não faz com a caneta? Porque é mais difícil manipular as propriedades dela. O que eles fizeram com o urânio e plutônio? Onde eles conseguiram manusear e ter aquele resultado, né, que vocês, já quem acompanhou a história aí já sabe o que aconteceu lá. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Para vocês verem a diferença em trabalhar com a mesma coisa, mas em níveis de organização da matéria é diferente. Então, uma pedra de urânio, lá naquele conflito mundial, ele poderia ser tratado como matéria, ele trabalhando apenas no estado energia, com uma eficácia de 14%, vocês viram no que deu. Então, isso é a diferença em trabalhar com a mesma coisa, com níveis de organização da matéria diferente. Qual que é a proposta agora aqui na terapia? Tá? Vocês trabalharem as questões pessoais de vocês com níveis de organização diferente. Então, uma pessoa que está doente, por exemplo, ela pode tratar a doença no nível físico. Como que ela vai tratar uma doença no nível físico? Com uma quimioterapia, tomando remédio, uma cirurgia. Então, é uma forma de tratar a doença no nível físico. Como que ela pode tratar no nível energético? Ela pode fazer uma cura por imposição de mãos, um reiki, né, um passe. Então, são tratamentos energéticos onde você vai trabalhar um campo mais sutil de organização da matéria. Né? Então, é uma outra forma de tratar. E tem como você tratar com a informação na sua consciência, que é a proposta da terapia no qual eu utilizo, que é a HQI. Então, nós vamos trabalhar com essa informação na consciência. Como que isso se desdobra? Trouxe muito exemplo nos outros encontros de relacionamento, de financeiro. Vou trazer um exemplo hoje, então, na questão da saúde, um desequilíbrio na saúde. Como que ele vai se desdobrando? Então, nós entendemos que uma doença, antes dela se somatizar como uma doença no corpo físico, ela vai passar por um desdobramento dessa informação até ela se condensar como uma doença. Tá? Essa informação, na consciência, na HQI, existe um raciocínio onde nós conseguimos mapear e saber que tipo de trauma que gerou determinada doença como uma consequência. Qual a proposta da HQI? Nós vamos trabalhar no nível da consciência a informação que gerou isso como uma consequência. Então, de acordo com a parte do corpo que foi afetado, a gente vai conseguir saber que tipo de trauma que gerou esse desequilíbrio nessa parte do corpo e que tipo de padrão mental e emocional está associado a esse trauma que gerou como consequência essa somatização. E nós vamos eliminar essa informação no nível da consciência e da mesma forma que a doença se manifesta como uma consequência, ela também se manifesta como resultado quando você faz o caminho ao inverso, ok? Quando falamos em níveis de consciência, tem um outro conceito, um outro contexto aqui também que é importante trazer. Trouxe aqui primeiro o contexto da visão informacional, agora eu vou trazer o conceito de não localidade. Tá? O que seria não localidade? Não localidade é um experimento que foi feito dentro da física quântica, onde os cientistas conseguiram descobrir que o tempo ele processa diferente em níveis de organização da matéria também diferente, tá? E é o que chamaram de localidade e não localidade. É um experimento chamado emaranhamento quântico. O que eles fizeram? Eles pegaram uma partícula e correlacionaram duas partículas e mexeram no eixo de rotação de cada uma dessas partículas, que se chamam spin. Tá? É como se fosse, se você pega lá um elétron, dois elétrons, que é uma subdivisão de um átomo. Tá? O átomo é constituído por prótons, nêutrons e elétrons. O elétron ele tem um eixo de rotação que é o spin da partícula. O que eles fizeram? Eles correlacionaram os dois e separaram de distância. Quando eles mexeram no eixo de rotação de uma partícula, o outro respondeu de forma instantânea. Tá? O que
é impossível na visão clássica de acontecer. Por quê? Toda a informação, para ela se propagar pelo espaço e pelo tempo, ela leva um tempo, tá? Mesmo que seja milésimo de segundo. O Einstein já tinha definido que o menor intervalo aqui seria a velocidade da luz. É o ponto mais rápido que tem de deslocamento de uma informação no nosso nível material. Então, quando você mexe no eixo de rotação de uma partícula para outra corresponder, para a informação, quando você mexe nessa aqui, trafegar pelo espaço e pelo tempo para chegar aqui, a velocidade mais rápida para isso acontecer é a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, o mais rápido que ela seja, não é instantâneo. Instantâneo é na hora. Não tem como ser instantâneo na visão clássica no nosso nível da matéria. Tá? E outro ponto importante, quanto mais você se distancia, mais tempo vai levar para a informação chegar. Então, por exemplo, se temos aqui 1 metro de intervalo, a informação para sair daqui vai levar X tempo. Se você tem 2 metros, vai ser 2x. Se você encurta, vai ser mais rápido. Então, ou seja, o tempo vai variar de acordo com a distância. Quando eles fizeram o experimento do emaranhamento quântico, o que aconteceu? A informação foi instantânea, independente do espaço onde eles estão. Tentaram fazer esse experimento, replicar em um isolamento, onde nem vai ter como ter uma troca de informação, uma câmara de Faraday, que é onde não passa nenhuma informação. Eles se isolaram e mesmo assim o resultado continuava sendo instantâneo. Então, qual que é a conclusão que eles chegaram? Existe uma dimensão da realidade aonde existe uma conexão e uma troca de informação. E essa troca de informação ela é instantânea. E nessa dimensão da realidade, o tempo passa diferente do nosso tempo da matéria. Então, passado, presente e futuro é apenas uma percepção nossa tridimensional aqui da matéria. Em um nível da realidade, tudo está conectado e acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que existe esse experimento do emaranhamento quântico que trouxe esse entendimento. Com base nisso, eles desenvolveram, então, deram um nome. Né? Então, aqui no nível físico, onde tem um tempo para a informação se deslocar pelo espaço e pelo tempo, é chamado de localidade. E essa dimensão do espaço, onde está acontecendo esse emaranhamento quântico, essa troca de informação instantânea, se deu o nome de não localidade. Então, a não localidade é uma dimensão onde tudo está conectado, tudo está emaranhado. Estão conseguindo me acompanhar até aqui, pessoal? Para eu conseguir mudando de tópico, tá aí, para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, o que isso tem a ver com resultado financeiro, com doença, com saúde? E por que eu trouxe essa fundamentação aqui desses tópicos? Então, trouxe a visão informacional. Quem está chegando depois, tá? Chegou aqui no meio, sugiro que você volte depois no início para você pegar essa base aqui, que foi bem interessante para a gente continuar desenvolvendo aqui o nosso raciocínio, tá? Mas pode continuar que vai dar para você também conseguir acompanhar. A Ângela falou que está conseguindo acompanhar bem. Beleza, a Jussiara também falou que está ok. Legal. Tá? Vocês vão me dando feedback aqui. Se o assunto ficar complexo, confuso, eu trago novas explicações e exemplos, metáforas, do jeito que fica mais palpável. Então, nós temos a visão, nós temos uma base constituída por informação. A informação vai se desdobrando até se condensar num resultado prático. Existem dimensões da realidade. A localidade, que é onde nós estamos trocando informações física material. Existe uma dimensão da realidade chamada de não localidade, aonde tudo está conectado e tudo está emaranhado. E a diferença principal nessa divisão de localidade e não localidade é que na não localidade é como se fosse um eterno agora. As leis de espaço e tempo não correspondem como acontece aqui na matéria. E aqui na matéria é uma consequência do que está lá. E o que isso tem a ver com o nosso resultado? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, quando falamos sobre trauma, né? A pessoa fala assim, Henrique, eu não quero mexer no meu passado, não quero olhar, isso já passou, já ficou para lá, já ficou para trás. Aí eu falo assim, depende. Por que depende? No nosso ponto de vista material, físico e linear, sim, concordo com você.
porque aqui o tempo passa de uma forma linear. Então, o que passou, já passou. Se você teve um medo lá com 8 anos de idade, esse medo, ele é uma bioquímica que seu cérebro vai construir, disparar na sua corrente sanguínea e gerar uma resposta fisiológica. Então, realmente, esse medo já passou. Só que já passou no nível físico. Porque antes desse medo ser uma bioquímica feita pelo seu cérebro e gerar uma resposta fisiológica, esse medo ele é uma informação na sua consciência. E a sua consciência ela não está no cérebro. O cérebro está na matéria. A bioquímica dele corresponde a uma forma linear de passado, presente e futuro. Mas a consciência não. A consciência ela é atemporal. A consciência ela está nessa dimensão de não localidade. Então, aquele medo que você sentiu quando seu pai te bateu, talvez lá com 8, 10 anos de idade, antes dele ser uma bioquímica feita pelo cérebro, ele é uma informação armazenada na sua consciência não local, fora do espaço e do tempo. O seu cérebro, ele é como se fosse um projetor. Ele vai fazer uma interface, decodificar o que está na sua consciência e imprimir e projetar na realidade. Por isso que traumas do passado armazenado nesse nível de consciência, ele fica ali armazenado. Se você não der um jeito de elaborar essa informação ali na sua consciência, e aí vai passar ali sobre as sombras psicológicas, personalidades, nasce um dilema, nasce um problema, aí entramos em outros tópicos aqui do meu trabalho também. Estou dando esse link para quem está acompanhando as minhas aulas, já vai saber aonde fazer a conexão. Quem está começando agora já vai saber aonde procurar para entender um pouquinho desse nicho. Só colocando em pastinhas aqui aonde estão armazenados cada tipo de assunto e cada tópico que eu trago aqui para abordar com vocês, tá? Então, um medo ele é armazenado na sua consciência não local, fora do espaço e do tempo. Ali é atemporal, então aquele medo ele fica rodando ali na sua consciência, tá? Hoje você talvez já é um adulto, já perdoou o pai com a sua parte racional, talvez o pai já parou de agredir, talvez já até faleceu, mudou o comportamento, aconteceu alguma coisa, mas se na sua consciência aquele registro está ali, ele fica rodando esse programinha, o seu cérebro vai decodificar esse medo e vai imprimir esse medo naquilo que é condizente na situação real do presente que você vivencia na matéria. Então, se você tem um histórico de medo do seu pai, por exemplo, do passado, hoje você pode projetar esse medo, essa insegurança no seu relacionamento, na sua área profissional, na sua área financeira, né, com a sua saúde. Então é onde a pessoa projeta as questões mal resolvidas na consciência não local do passado e projeta no futuro. Se uma pessoa teve um histórico de carência, de rejeição, de inferioridade, seja com a irmã, seja com os coleguinhas de escola, seja com comparações, seja que outros fez, hoje ela pode manifestar esse complexo de inferioridade com o corpo. Se ela tem traumas lá com o pai, com a mãe, com os irmãos, que eram os principais relacionamentos, a experiência afetiva e relacional que ela teve nessa primeira base, hoje ela pode manifestar uma dificuldade num relacionamento, mesmo tentando ser a melhor pessoa, mais agradável do mundo, ela vai atrair sempre relacionamentos conturbados. Por isso que se você fizer um paralelo sincero com a sua história, coloca ali na sua história, faz esse exercício, pega um papel e coloca lá. Como que era, resuma como é que é o relacionamento com seu pai, depois com a sua mãe, depois com seus irmãos, depois com seus professores, depois com os primeiros coleguinhas mais importantes na escola, depois a primeira tranqueirinha que começou a namorar lá no ensino médio, depois no ensino, né, na faculdade. Vai colocando ali os personagens. Começa a comparar, veja o que eles têm em comum. Vocês vão ver que é a mesma pessoa, só mudou o corpo, a roupagem, mudou de nome e de endereço. A projeção que ela te desperta e os acontecimentos é muito parecido. A não ser que você já tenha elaborado muito bem isso, então você conseguiu resolver. Mas se essa questão está mal resolvida na sua consciência não local, é sempre essas pessoas que vão continuar aparecendo. Por isso que você troca de emprego, você troca de marido, você troca de esposa, troca de relacionamento, troca de cidade, se possível trocaria de planeta, você vai encontrar as mesmas pessoas, as situações vão continuar acontecendo e você reproduz os padrões. Por que isso acontece? Porque é uma projeção das informações não local que está armazenada na sua consciência. Para isso serve a terapia. A Alessandra acabou de fazer uma pergunta aqui interessante. Ó. Bom dia, como eliminar esses traumas? Perfeito, Alessandra. Aí que entramos no nosso ponto, tá? Terapia.
terapia é uma forma de você trabalhar nessas informações lá na raiz. A terapia que eu utilizo na realidade prática, que tanto as minhas questões pessoais que eu resolvo como o Henrique ali que está vivendo o jogo também, como terapeuta ao conduzir os meus alunos e clientes. A técnica que eu utilizo é a HQI. A HQI é a ferramenta prática que eu utilizo para tratar os traumas. Então, por isso que eu vou mesclando aqui todos os conteúdos com vocês. Eu trago um entendimento que não adianta você ter uma boa ferramenta terapêutica se você não sabe onde você vai utilizá-la. Não adianta você ter uma ferramenta de precisão, sendo que você não sabe como utilizar essa ferramenta. Da mesma forma que não adianta você ter uma boa habilidade, um bom conhecimento, se você não tem ferramenta prática para colocar. Então, por isso que eu busco unir tudo isso. Eu trago o conhecimento da terapia para você conseguir aplicá-la na prática e busco trazer conhecimento de entender o que está por trás nesse mundo invisível, o que está por trás dos seus resultados ou a falta dele, para que você consiga transformar tudo isso em resultado. Tá? Quem não conhece HQI, tá? Periodicamente eu trago o curso, eu estou com um curso agora em andamento, quem quiser participar da minha próxima turma em breve, eu vou marcar uma nova turma, fiquem atentos às minhas postagens, se você já quiser participar, me manda uma mensagem para ficar na lista de espera, para a gente montar a nossa próxima turma. Se você quer um auxílio mais próximo e pessoal, tem a opção do atendimento individual, onde você pode entrar em contato comigo e eu vou te conduzir no individual para resolver as suas questões com a terapia. E tem os encontros gratuitos todo mês, onde eu já ensino. Então, não sei, Alessandra, se já foi minha aluna, ou se já conhece a HQI, ou quem também estiver assistindo aqui, se não conhece a metodologia, esses encontros gratuitos que eu disponibilizo todo mês lá no grupo VIP, pelo Google Meet, tá? É uma forma de você aprender a HQI também, tá? Quem estiver assistindo esse encontro antes de... Deixa eu ver que dia que é no caso amanhã, né? Nós vamos ter nosso próximo encontro. Você já pode participar. Se já passou a data desse encontro, você pode acompanhar minhas postagens, porque todo mês eu estou disponibilizando essas aulas gratuitas, ok? Então, quem quiser participar e conhecer a HQI, amanhã às 20 horas no grupo VIP, vai ter uma aula gratuita. Quem não conhece a HQI, eu já posso te ensinar a HQI lá amanhã, para você já sair praticando e aprendendo a trabalhar essas informações lá na raiz, ok? Pessoal que já está aqui ao vivo comigo também, me dando feedback se está claro, se está legal, está dando para acompanhar. Então, resumindo, a nossa realidade é constituída por informação. A informação vai passar por níveis de energia e de matéria. A matéria é uma consequência dessa base informacional. Essa base informacional está num nível chamado de não localidade, aonde que a nossa realidade prática está no nível local e responde a essas informações onde tem uma troca de informação instantânea. Por isso que o passado impacta o seu presente e, consequentemente, o seu futuro. E uma forma de trabalhar tudo isso é terapia, é uma forma prática de você colocar tudo isso em prática. Beleza? A Alessandra aqui agradecendo, falou ok. Pessoal que estiver assistindo a gravação não teve como interagir comigo aqui, tá? Pode deixar nos comentários aqui a sua dúvida, a sua pergunta, o que você gostaria que eu explorasse. Hoje ficou uma mescla de aula técnica, né, com um pouco com exemplos práticos aqui no dia a dia, por ser um conceito um pouco mais complexo. Se vocês quiserem que eu abordo por um outro ângulo, ou tenha uma parte 2 desse encontro, deixe também nos comentários. Lembrando também que você pode sugerir temas, tá? Lembrando que na próxima sexta-feira, o próximo Despertar Consciente, eu vou abordar aqui a sugestão do Júlio, que é o que fazer depois que olhar para dentro. Vai até complementar a pergunta aqui da Alessandra, né? Que ela perguntou aqui também como resolver isso. Então, Alessandra, eu vou explorar melhor também a sua pergunta, amarrando bem aqui com o tema que o Júlio sugeriu. E o Valdemir sugeriu aqui controle e controlador. Então, na semana que vem vai ser o tema do próximo Despertar. E se você quiser que eu aborde alguma coisa também, um tema em específico, fique à vontade em deixar a sua sugestão. Peço também, pessoal, depois poder voltar na gravação, deixar aquele coraçãozinho,
aquele like, seu feedback, isso ajuda também o algoritmo a entender a relevância dessa mensagem. E se você achou que é interessante, compartilha também com pessoas que essa mensagem possa fazer a diferença também. Reforçando o convite, amanhã vai ter aula então gratuita em plataforma fechada no grupo VIP, às 20 horas e às 19 para o grupo da família HQI. Okay? E na sexta-feira que vem estou de volta aí com o Despertar Consciente, abordando aí o que fazer depois de olhar para dentro. E quem quiser assistir essa aula compacta, essa que ainda deve ficar pronta, a forma compacta dela lá na Biblioteca Consciente na outra semana. Mas as outras já estão todas disponíveis, já atualizamos essa semana a Biblioteca Consciente, então já tem todo o conteúdo lá, todos os despertar desse ano, todos em PDF, em vídeo compacto, com imagem, com slide e também a gravação de forma linear de todos os nossos encontros. Quem quiser saber mais sobre a biblioteca, o link está na bio do Instagram. Beleza, pessoal? Bom, o recado de hoje, então, foi dado. Gratidão mais uma vez pelo carinho, pelo prestígio de todos que participaram aqui comigo. Nos vemos, então, na próxima sexta-feira. Um beijo carinhoso para vocês e até lá.